Você já parou para pensar que, mesmo em momentos de grande dificuldade, Deus pode estar preparando você para algo grandioso? Imagine ser colocado em uma posição onde sua coragem poderia salvar vidas e mudar o rumo de uma nação inteira. Isso parece assustador, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Esther, uma jovem comum que se tornou rainha da Pérsia e enfrentou perigos mortais para cumprir um propósito divino. O que você faria no lugar dela? Se essa história já está mexendo com o seu coração, aproveite agora para curtir este vídeo, comentar o que você já conhece sobre Esther e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer mais histórias inspiradoras como esta. Vamos juntos mergulhar nessa jornada incrível. A história de Esther começa em um cenário fascinante e complexo. O Império Persa, o maior e mais poderoso do mundo naquela época. Estamos falando de uma época entre os séculos V e IV a.C. O rei Xerxes, ou Assuero, governava um vasto território que ia da Índia até a Etiópia, incluindo dezenas de povos e culturas. Era um império rico, marcado por uma mistura impressionante de luxo, intrigas políticas e muita diversidade cultural. Nesse contexto, o povo judeu vivia como uma minoria em terra estrangeira. Muitos haviam sido levados cativos durante o exílio babilônico, e embora alguns já tivessem retornado a Jerusalém, muitos ainda permaneciam espalhados pelo Império Persa. Eles enfrentavam o desafio constante de manter sua fé e suas tradições em meio a uma sociedade que adorava outros deuses e seguia costumes bem diferentes. E é aí que encontramos Esther, uma jovem judia que vivia em Suzã, a capital do império. Seu nome hebraico era Hadassa, mas ela era chamada de Esther, um nome persa que significa estrela. Esther era órfã e foi criada por seu primo Mardoqueu, um homem sábio e fiel a Deus. Desde o início, a vida de Esther não era fácil, mas ela mostrava uma força interior que logo se tornaria evidente. A história ganha um rumo inesperado quando o rei Assuero organiza uma grande festa que durou incríveis 180 dias. Essa celebração era uma demonstração do poder e da riqueza do império. No final dessa festa, o rei decidiu realizar um banquete de 7 dias para as pessoas de Suzã. No auge de sua exaltação, Assuero pediu que sua rainha, Vasti, comparecesse ao banquete para exibir sua beleza diante dos convidados. No entanto, Vasti recusou, desafiando a ordem do rei, algo considerado impensável naquela época. A decisão de Vasti gerou uma crise política, pois, para os conselheiros do rei, sua desobediência poderia inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. Diante dessa situação, o rei foi aconselhado a destituir Vasti do título de rainha e procurar uma nova esposa. Assim, foi organizado um concurso de beleza em todo o império e centenas de jovens foram levadas ao palácio. Entre elas estava Esther, que, apesar de suas origens humildes e sua fé em Deus, chamou a atenção de todos por sua graça e caráter. Esther foi levada ao harém do rei e passou por um longo período de preparação antes de ser apresentada a Assuero. Essas preparações incluíam tratamentos de beleza que duravam meses, além de um treinamento para aprender as etiquetas da corte persa. Embora estivesse em uma situação completamente fora de seu controle, Esther não perdeu sua essência. Ela seguiu os conselhos de Mardoqueu, que lhe disse para não revelar sua origem judaica. Quando finalmente chegou o momento de Esther ser apresentada ao rei, algo extraordinário aconteceu. Assuero ficou encantado com ela e a escolheu como rainha. Era como se Deus estivesse orquestrando tudo, colocando Esther exatamente onde ela precisava estar. No entanto, a jovem rainha ainda não sabia o que o futuro lhe reservava. Enquanto isso, Mardoqueu continuava a trabalhar no portão do palácio, onde acabou descobrindo uma conspiração para assassinar o rei.
Ele revelou o plano a Ester, que contou ao rei, salvando sua vida. Essa atitude fiel de Mardoqueu seria crucial para os eventos que estavam por vir. Mas o verdadeiro desafio da história surge com a introdução de Amã, um homem ambicioso e cruel que se tornou o segundo em comando no reino. Amã era amalequita, um povo que historicamente tinha um grande conflito com os judeus. Ele ficou furioso quando Mardoqueu se recusou a se curvar diante dele, pois Mardoqueu, sendo judeu, só reverenciava a Deus. Esse ato de lealdade a Deus despertou o ódio de Amã, que decidiu não apenas punir Mardoqueu, mas exterminar todo o povo judeu. Amã convenceu o rei Assuero a emitir um decreto ordenando a destruição de todos os judeus no império. A data foi escolhida por meio de sortes, ou Purim. O decreto foi enviado a todas as províncias, gerando pânico e desespero entre os judeus. Para Amã, essa era uma oportunidade de eliminar seus inimigos de uma vez por todas, mas ele não fazia ideia de que Deus já estava agindo nos bastidores. Nesse momento, a história de Ester se torna ainda mais dramática. Mardoqueu, ao saber do decreto, rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco e cinzas, um sinal de profundo luto e clamor a Deus. Ele foi até Ester pedindo que ela intercedesse pelo seu povo junto ao rei. Mas havia um problema. Ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado, sob pena de morte. Para Ester, isso significava arriscar a própria vida. Chegamos então ao momento decisivo da vida de Ester. Com coragem e fé, ela respondeu a Mardoqueu com as palavras que marcaram sua história para sempre: se perecer, pereci. Essa frase não era apenas uma expressão de coragem, mas uma demonstração de sua total confiança em Deus e em seu propósito. Agora que entendemos como Ester chegou a essa posição de destaque e o grande desafio que ela enfrentava, podemos refletir. Será que estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece perigoso ou incerto? Você acredita que Ele tem um propósito especial para a sua vida, assim como tinha para a vida de Ester? Ester sabia que precisava tomar uma decisão. Seu povo estava à beira do extermínio, e ela era a única pessoa em uma posição capaz de agir. Mas, ao mesmo tempo, se aproximar do rei sem ser chamada poderia custar sua vida. Em meio a esse dilema, Ester fez algo que é uma lição poderosa para todos nós. Ela buscou a direção de Deus. Antes de agir, Ester pediu a Mardoqueu que reunisse todos os judeus em Susã para jejuar por 3 dias. Ela mesma e suas servas também jejuaram. Esse gesto mostrou sua total dependência de Deus e sua disposição de ouvir sua vontade. No 3º dia, Ester se vestiu com suas roupas reais e se apresentou diante do rei. Imagine o peso daquele momento. Cada passo que ela dava em direção ao trono poderia ser o último de sua vida, mas Deus estava com ela. Quando Assuero viu Ester, estendeu o cetro real, sinalizando que ela poderia se aproximar. Esse pequeno gesto foi, na verdade, um grande milagre. Com sabedoria, Ester não revelou de imediato o motivo de sua visita. Em vez disso, convidou o rei e Amã para um banquete. Durante esse primeiro banquete, Ester demonstrou calma e autocontrole, mostrando como Deus estava guiando seus passos. Ela sabia que precisava esperar o momento certo para expor o plano maligno de Amã. No segundo banquete, Ester finalmente revelou seu pedido. Com coragem, ela disse ao rei: "Se achei favor perante ti, ó rei, e se for do teu agrado, que me seja dada a minha vida, e também a vida do meu povo." O rei ficou chocado. Quem ousaria ameaçar a rainha e seu povo? Foi então que Ester revelou que Amã era o responsável por aquele decreto de morte. A ira do rei foi imediata, e Amã, que estava sentado ali, ficou completamente apavorado. Assuero saiu para o jardim,
provavelmente tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Quando voltou, encontrou Hamã caído sobre o sofá onde Ester estava, implorando por sua vida. O rei interpretou isso como uma tentativa de desrespeito à rainha e, sem hesitar, ordenou que Hamã fosse executado. Ironia das ironias, Hamã foi enforcado na mesma forca que ele havia mandado preparar para Mardoqueu. Mas a história não termina aqui. Embora Hamã estivesse morto, o decreto contra os judeus ainda estava em vigor, pois, segundo a lei persa, um decreto real não podia ser revogado. Foi então que Ester e Mardoqueu apresentaram ao rei um plano para proteger o povo. Assuero emitiu um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem de seus inimigos. E quando o dia do ataque chegou, os judeus lutaram e saíram vitoriosos. O que deveria ter sido um dia de destruição se transformou em um dia de celebração e livramento. A partir desse evento, foi instituída a festa de Purim, celebrada pelos judeus até hoje como um memorial da libertação que Deus trouxe através de Ester. É uma festa de alegria, mas também de gratidão pela fidelidade de Deus e pela coragem de uma mulher que não teve medo de arriscar tudo por seu povo. Ao olharmos para essa história, podemos tirar lições valiosas para a nossa vida. Ester nos ensina sobre a importância da coragem, da fé e da obediência a Deus. Muitas vezes, Deus nos coloca em situações desafiadoras e podemos nos perguntar: por que eu? Mas, assim como Ester, podemos confiar que Deus tem um propósito para tudo. Ele nos prepara, nos capacita e nos guia, mesmo quando o caminho parece perigoso ou incerto. Uma das frases mais marcantes dessa história é a pergunta de Mardoqueu para Ester: quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Essa pergunta continua ecoando até hoje. Será que você já parou para pensar que Deus tem um propósito especial para a sua vida? Talvez você esteja enfrentando desafios que parecem impossíveis, mas Deus está te chamando para confiar nele e agir com fé. Ester também nos ensina sobre o poder do jejum e da oração. Antes de tomar qualquer decisão, ela buscou a direção de Deus. Isso nos lembra que, em tempos de crise, devemos primeiro nos voltar para Ele. Quando colocamos Deus no centro, podemos enfrentar qualquer desafio com confiança. Por fim, a história de Ester nos mostra que Deus está no controle, mesmo quando não conseguimos ver. O livro de Ester é único, porque não menciona diretamente o nome de Deus, mas sua presença é evidente em cada detalhe. Ele estava agindo nos bastidores, guiando os acontecimentos e protegendo seu povo. Da mesma forma, em nossas vidas, Deus está sempre presente, mesmo quando não conseguimos sentir ou entender o que está acontecendo. Agora é o momento de refletir. O que você faria se estivesse no lugar de Ester? Você teria a mesma coragem e fé para se levantar por aquilo que é certo, mesmo correndo riscos? Que passos você pode dar hoje para confiar mais em Deus e buscar cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida? Se esta história tocou o seu coração, aproveite para compartilhar o vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Não se esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscrever no canal para que possamos continuar trazendo histórias inspiradoras como esta. E lembre-se, Deus tem um propósito para você, assim como tinha para Ester. Confie nele e permita que ele te use para algo maior. Se inspirou com o conteúdo? Veja na descrição itens especiais que vão edificar sua vida e renovar sua fé. Não perca!